se tratam de um suposto rombo entre 150 e 200 milhões no balanço de 2023. Fala, galera amantes do futebol! Hoje vamos falar de mais uma situação complicada no Corinthians. Depoimentos na polícia, guerra política interna e problemas financeiros que não param de crescer. Será que o Timão consegue sair desse buraco? Ou está cavando ainda mais fundo? Fica com a gente que vamos te contar tudo em detalhes. E essa situação do Augusto Melo, hein, Bruno Prado? A Polícia Civil, ela negou o adiamento do depoimento do Augusto Melo. É o Corinthians, de novo, né, numa polêmica policial, relacionada lá àquele patrocínio da Vai de Bet, que saiu, inclusive, do clube. E a notícia é a seguinte, o Augusto, tá aqui, com isso, o dirigente terá mesmo que comparecer amanhã à delegacia. Caso não o faça, vai perder a chance de se defender. Vale lembrar que Augusto Melo, Mariano e Moura estão depondo na condição de investigados e não de testemunhas. A defesa do Augusto Melo, representada pelo advogado Ricardo Cury, justificava a falta de acesso total ao inquérito como um impeditivo de realização da oitiva do dirigente nessa semana. O adiamento foi formalizado ao delegado, porém rejeitado pelas autoridades. Ou seja, Bruno, mais uma vez, Corinthians sendo assunto de polícia, bom para a oposição, né, Bruno? Que teve todo aquele movimento pelo impeachment do Augusto Melo. Que tem a sua guerra política, né? Outro dia o Conselho de Ética afastou o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Aí eles alegaram que o Conselho de Ética não tem esse poder, então tem uma disputa política muito forte no clube e, paralelamente, uma investigação policial, né? Que o presidente do clube é investigado, né? Tem todo o direito de se defender e muitos que são contra o impeachment alegam que não é uma investigação concluída, né? E realmente, né, tecnicamente, ele não é culpado de nada, até que seja comprovada alguma culpa dele ou não, né? Nesse momento ele é inocente, tecnicamente ele é inocente, enquanto não for culpado ele é inocente. Então, mas é uma situação difícil para ele. Na parte política do clube, porque as coisas elas são meio separadas. Claro que o que acontece numa investigação policial, resultados do time dentro de campo, dão argumentos e influenciam a favor de quem quer o impeachment. Mas ali há uma disputa política no clube, que se o cara tem minoria, se o cara perde politicamente o controle do clube, muitas vezes ele cai mesmo que as coisas não estejam totalmente comprovadas. Então isso é notícia ruim para ele, o momento que ele tem que depor numa delegacia. Se o time começar a perdeu pro Palmeiras, pega uma sequência de derrotas, isso também é ruim para ele, porque ele não tem a maioria no conselho. Se ele tem maioria, se ele tem um domínio total do conselho do clube, pode acontecer o que for, o cara não cai. Um presidente, ele cai ou não pela política. E aí, quando ele não tem essa maioria, os fatos externos acabam influenciando, acabam dando força, quando há uma disputa, ou até quando ele tem uma minoria, mas não é fácil você tirar um presidente, mesmo que a maioria queira, é um processo complexo. Então, a situação do presidente do Corinthians, ela é bem complicada na política do clube, claro que também nessa parte policial, mas aí ele, por enquanto, ele é inocente, porque não foi condenado, não tem nada, ele está sendo investigado, mas na política, principalmente se o time começar a perder, isso pode colocar de novo tudo em pauta, porque há sim muita gente que quer o impeachment do presidente, ele não tem esse controle do conselho. Em paralelo, tá? O Conselho de Orientação se reuniu ontem para deliberar sobre as contas de 2024 do Corinthians e emitir um parecer para o Conselho Deliberativo votar no dia 28 de abril. A gestão do Augusto Melo não apresentou os números. Segundo reportagem do meu Timão, Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, compareceu à reunião ao lado de Augusto Melo e explicou
que o balanço ainda não está ao nível de apresentação, uma vez que, segundo ele, faltam ajustes não conciliados no documento. Os ajustes, não conciliados, se tratam de um suposto rombo entre 150 e 200 milhões no balanço de 2023, o último da gestão de Duílio Monteiro Alves, que o Corinthians está estudando. O valor seria referente a dívidas tributárias que ainda estariam em discussão na Justiça. O Corinthians entende que esse montante deveria ter sido lançado no balanço de 2023, que, vale lembrar, fechou com um superávit, de R$1.200.000. As contas do Duílio foram aprovadas com ressalvas pelo Conselho Deliberativo à época. A gestão atual fala em possibilidade de fraude e maquiagem financeira. Oposição alega possível manobra de Augusto com fins políticos. Agora, é meio louco, né, Mauro César Pereira? Só lendo aqui mais um item. A gestão havia prometido entregar o relatório em 31 de março, mas não cumpriu. Depois, em 10 de abril, o que também não aconteceu. Agora, o novo prazo é na quinta-feira, quando os conselheiros voltam a se reunir. Bom, é aquilo, né, Mauro? Cabe a crítica à direção antiga, né, que apresentou até superávit de 1.200.000, e aí eles dizem que tem um rombo de 150 e 200 milhões no balanço de 2023, querendo ser jogado para eles, mas também a diretoria que assumiu, né? É complicado até dizer qual é pior, né, Mauro César Pereira? Você acha que melhorou, que piorou, que continuou a mesma coisa? Para que caminho você acredita que vai o Corinthians? Pro buraco. Tá indo pro buraco. E é uma continuação, uma gestão ruim, outra gestão ruim, então eles têm mais ou menos uma sequência, vai embora. E o buraco vai aumentando. É isso que está acontecendo, mas tem muito corintiano que não gosta que a gente fale isso, vai fazer o quê, né? É o que eu falo, vai ver a TV do clube, mídia do clube, influenciador aí, amigo não sei de quem. Aí você vai ver um mundo maravilhoso. Nada disso existe, problemas aí com polícia, com dívida, tem nada, tá tudo maravilhoso. O Corinthians está indo pro buraco. Eu falo sempre, como o clube fatura muito, é um clube muito grande, ele consegue ainda respirar por aparelhos. Mas a dívida vai aumentando, vai chegar uma hora que vai ser Aliás, tem dívidas de curto prazo vencendo ao longo desse ano de 2025, que devem asfixiar as finanças em breve. Muitos pagamentos de jogadores contratados, que não sei como é que eles vão pagar. Não vai ser surpresa se daqui a pouco começar a aparecer transfer ban e essas coisas outra vez. A situação é muito difícil com esse agravante, né? Esse episódio, patrocinador, depoimento em polícia, quer dizer, vai além da questão financeira, é mais complexo ainda, né? Muito, muito preocupante. Mas tem gente que não está nem um pouco preocupada. Tem muita gente achando que está tudo legal. Somos campeões paulistas. Ok, beleza. Boa sorte aí, irmão. Ô, Mauro, mas você acha que piorou, continuou a mesma coisa ou melhorou? Augusto e Duílio. Melhorar não melhorou nada, né? Agora, se eu falo que piorou, fica parecendo que a outra era boa. Então, eu prefiro dizer assim, as duas são ruins. Se continuasse quem estava no poder, talvez fizesse as mesmas bobagens que o atual faz, eu não sei, sabe? Porque é uma escalada de erros. Quando termina o mandato, entra, para mim é uma continuidade. Gestões ruins, seguida de mais uma gestão ruim. Eles vão em frente. Eles são rivais políticos, mas têm muito em comum. É isso, né? Porque o principal argumento, Raí, do Augusto Melo na sua campanha, me corrija se eu estiver errado, foi a transparência. Sim. Ele falava de transparência o tempo inteiro. Ele falava, temos que ser transparentes, vamos mostrar para o torcedor todos os gastos do Corinthians, o orçamento, o caixa do Corinthians. E aí agora, adiou, não apresentou em março, adiou para abril, não apresentou em abril e segue sem apresentar. Exato, quando ele foi eleito, né, havia até uma perspectiva de um rompimento nisso, porque ele foi um personagem da oposição que ganhou, né, o que demonstrou também que aqueles que votaram estavam insatisfeitos com o caminho ali que o clube vinha percorrendo com péssimas gestões seguidas, né. Roberto de Andrade, Duílio, André Sanches,
o grupo Renovação e Transparência, né, que comandou o Corinthians durante muito tempo. Então, a mudança, né, na rota política do clube e a tentativa disso através da eleição de uma oposição indicava para esse desejo. Mas isso na prática acabou não acontecendo, né? A gente está aí no segundo ano do mandato do Augusto e o Corinthians segue enfiado numa dívida muito grande, sem muita perspectiva de melhora nesse sentido, gastando muito mais do que pode, embora esse seja um assunto, como disse o Mauro, que vários torcedores não ligam, não querem saber e acham ruim quando muita gente tenta apontar isso, né? Aqui não tá muito legal, o clube não tá caminhando numa direção muito bacana, como outros, como o São Paulo também, que a sua dívida aumentou bastante, né? Saiu o balanço na semana passada, quase 1 bilhão de dívida. Então, assim, não se trata de uma questão só do Corinthians. E aí, né, nesse período, né, com o Augusto, você vai observando essas questões e o clube de novo nas páginas policiais, né? Eu acho muito ruim, muito triste, né, que um clube do tamanho do Corinthians esteja de novo envolvido em uma questão policial, depoimento de presidente na polícia, depoimento de ex-dirigente. A gente já teve nesse ano, né, em 2025, por 2 vezes uma votação para um impeachment do Augusto Melo. E essa votação passou ali numa primeira instância, né? Se a gente puder definir assim, e vai ter uma nova votação para definir de fato ou não o impeachment dele. Isso não aconteceu por conta da disputa do Campeonato Paulista e o momento bom que o Corinthians estava ali, primeiro lugar no geral, encaminhada a classificação, tinha uma boa perspectiva de ganhar a competição, como acabou acontecendo, né? Então, o bom momento esportivo, como disse o Bruno, ele faz com que essa questão política, né, ela acabe perdendo um pouco de força. E aí, o que você acha? O Corinthians consegue dar a volta por cima ou as polêmicas vão pesar ainda mais na balança? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal TV Cartola e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre o mundo da bola. Até a próxima, galera. Tamo junto!